Olá, seja bem-vindo ao Estudo e Aulas VIP. Vamos entender juntos aqui um conceito bastante importante nas operações com frações, chamado mínimo múltiplo comum, o MMC. Para entendermos esse conceito, eu vou colocar aqui duas tabuadas, o início delas, para a nossa análise. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e 3 vezes 5. Ótimo. Agora eu vou colocar o início da tabuada do 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4 e 6 vezes 5. Então aqui nós temos alguns elementos com termos conhecidos. Por exemplo, cada parte da multiplicação é um fator. Então, por exemplo, aqui o 6 é um fator, o 0 é um fator. E o resultado de uma multiplicação é chamado de múltiplo. Então, o múltiplo nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Então, aqui nós temos esse grupo de múltiplos e aqui nós temos um outro grupo de múltiplos. É o resultado de uma multiplicação. Isso é múltiplo. Pois bem, e se observarmos nestas duas tabuadas aqui, o início delas, né? Qual é o menor número que podemos observar e que está ao mesmo tempo em ambas? Observando aqui nesta coluna e observando aqui nesta coluna, nós vamos ver que o menor número comum é o 6. Então, o número 6 é o menor múltiplo comum que está em ambas. E aí, podemos escrever que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6 é o próprio número 6. Então, o número 6 é o menor múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum entre os números 3 e 6. Perfeito. Existem algumas técnicas que podem ser usadas para encontrar o mínimo múltiplo comum de vários números, quantos forem desejados. Por exemplo, vamos supor que queremos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12. Então, qual será o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12? Para resolver essa questão, podemos nos utilizar de uma técnica chamada decomposição por fatores primos. Então, decomposição é separação. Fator, vimos que é cada parte de uma multiplicação. E primos vêm daqueles números primos, né? Os números primos, vou anotar aqui, números primos, são aqueles que só são divisíveis por eles mesmos e por 1.
Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai infinitamente, não tem fim. Os números primos são aqueles somente divisíveis por eles mesmos e por 1. Divisão exata, certo? Pois bem, nós estávamos falando que queríamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12, e eu vou utilizar a técnica de decomposição por fatores primos, que utiliza números primos. Primeiramente, nós posicionamos os números que se deseja encontrar o IMMC deles, separados por hífen. Vou colocar aqui então o 3, o 6 e o 12. E aí traçamos aqui uma reta de separação. O primeiro passo é colocar os números primos do lado direito desse traço e procurando fazer divisões sucessivas com o mesmo número primo até que não seja possível utilizá-lo. E aí passa-se para o seguinte. Vamos para a prática. Começa-se com o primeiro. Então eu vou colocar aqui o número 2, que é o primeiro número primo. Eu tento dividir o 3, mas sabemos que não dá divisão exata, então eu repito. Já o número 6 é possível dividir por 2, dá como resultado 3. Então, vou até anotar aqui. 6 divididos por 2 dá 3. E aí coloca-se o resultado ali. 12 divididos por 2 dá 6. Então, a primeira linha foi possível dividir somente o 6 e o 12. E os resultados estão aqui. O número 3 não foi possível dividir, somente repetimos. Próxima linha. Tenta-se utilizar novamente o número primo que se está usando. É o 2 novamente. Então, aqui não dá para dividir, repete. Aqui não dá para dividir, repete. Já o 6 dá para dividir por 2. Tem como resultado 3. Pois bem, tenta-se colocar novamente o mesmo número primo que se estava utilizando. Mas podemos observar aqui que não vai ser possível dividir. Então, passa-se para o próximo número primo, que nesse caso é o 3. Coloca-se o 3 aqui. E aí, procura-se dividir. 3 divididos por 3 dá 1. 3 divididos por 3 dá 1. 3 divididos por 3 dá 1. E aqui acabou as divisões, acabaram as divisões, já que chegou-se em número 1 em todos os fatores que se está procurando encontrar o mínimo múltiplo comum. Passa-se um traço na horizontal e realiza-se a multiplicação de todos os fatores primos, ó, esses são fatores primos, ó, 2, 2, 3, e coloca-se o resultado aqui embaixo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Pronto, esse é o resultado. Este é o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12. É o próprio número 12. O importante de se observar nesta técnica da decomposição por fatores primos é que precisa-se sempre iniciar com o menor número primo que existe, que é o 2, e tenta-se utilizá-lo até não ser mais possível.
Aí que passa-se para o seguinte, que é o 3, e tenta-se utilizá-lo até não ser mais possível, e assim sucessivamente vai-se avançando até o número primo que for necessário. Então, essa técnica da decomposição por fatores primos é uma forma de encontrar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor resultado de uma multiplicação comum a esses 3 números, que podem ser 4, 5, quantos forem necessários, quanto estiverem presentes. Ok? Bem, pessoal, se você gostou deste vídeo, por favor, dê um legal lá para nós, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais vídeos interessantes como este. E se você tiver questões específicas que você deseja aprender a resolução, nas áreas da matemática, do raciocínio lógico, física, química, biologia, utilize o nosso contato estude.aulasvip@gmail.com, que teremos satisfação em atender você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.